Olha a curiosidade. Qual a origem da palavra Hollywood? Aquele letreiro que é histórico dos filmes lá do grande palco dos cinemas mundiais. Olha aqui que legal como é que é. O letreiro lá em 1930 alguma coisa quando foi feito. E é uma matéria da BBC News Brasil. A surpreendente origem do letreiro de Hollywood que completa 100 anos. E não tem nada a ver com cinema. Ah, muito legal. Então, continua. Opa, aí ficou ótimo. Vamos ler então essa matéria reativa da BBC News Brasil. Que vem de fora. Olha lá, Lady Ventas, correspondente da BBC Mundo em Los Angeles. Lady Ventas. Vamos ler então. Essa é a história de um ícone acidental. Olha como começa. Diferente da Estátua da Liberdade, do Monte Rushmore ou de outros monumentos americanos, o letreiro de Hollywood, emblema inigualável de Los Angeles, imagem mais procurada pelos turistas, onipresente em bonés, canecas e camisetas, não nasceu para se tornar um símbolo de nada. Quando, em 8 de dezembro de 1923, as 40 mil lâmpadas que adornavam começaram a iluminá-lo em segmentos alternadamente, o que os habitantes puderam realmente ler na encosta do Monte Lee foi Hollywoodland. Olha lá, essa é a primeira imagem, olha que legal como era. É uma foto da época. Assim estava a placa no dia de sua inauguração, iluminada por 40 mil lâmpadas. Vamos ver de novo. Para quem nos acompanha por imagens. Para quem não acompanha por imagens, procure Domingo. Domingo.com. Lá vai ter nossas redes. E lá você vai poder comprar nossos produtos, olhar nossos livros na Amazon e tudo mais. Ver outros programas, outras situações que nós também colocamos. Vamos lá. Para a leitura. Erguido aos poucos passos da área que há 5 anos obrigou a gigante produção Júlio César, com Jerome Power como Brutus, 500 dançarinos, 5 mil figurantes, elefantes e camelos também nada teve a ver com a indústria com a qual compartilha este nome. Era um outdoor simples, embora enorme, uma vocação muito mais terrena, a de vender casas. Marketing. A ideia era que o letreiro fosse grande, muito grande, tanto que qualquer pessoa que se aproximasse pelo Wilshire Boulevard, que leva em linha reta ao mar, mesmo que quisesse a quilômetros de distância, poderia lê-lo claramente. Olha, mais uma imagem. Foi isso que os incorporadores imobiliários Tracy Schultz e Sidney Woodruff recomendaram ao proprietário da empresa de sinalização Crescent, Thomas Frisk Wolf. Eles tinham um projeto imobiliário para promover um eclético empreendimento semi-luxuoso nas colinas do bairro conhecido como Hollywood, financiado por alguns dos empresários mais poderosos da época, os magnatas da ferrovia Eli Clark e Moses Sherman, e o proprietário poderoso do jornal Los Angeles Times, Harry Chandler. Hollywoodland foi o nome dado a esse grupo de casas em 4 estilos específicos: Tudor, um inglês medieval, francês, normando, mediterrâneo e colonial espanhol, digno de uma história ambientada no Velho Mundo, apresentado como o reino da alegria e da saúde. Olha, uma mulher fazendo a propaganda. Que coisa maravilhosa essa leitura de hoje. A história, com fotos e dados. Um local longe do turbilhão da existência humana, a conquista suprema da construção comunitária, ou o ambiente ideal para proteger a sua família e garantir a sua felicidade. Como uma casa construída acima do fumo, do nevoeiro e das condições atmosféricas impuras. Estes foram os termos destacados semana após semana pelos anúncios publicados no New York Times, Los Angeles Times, como afirma em seu livro The Hollywood Scene, Fantasy and Reality in American Icon, o letreiro de Hollywood, fantasia e realidade de um ícone americano em tradução livre, o professor e estudante universitário e historiador cultural Leo Brande. E, nessa altura, Los Angeles era uma metrópole com mais de 500 mil de habitantes e 106 mil veículos registrados, um número que, segundo a Administração Ferroviária Federal, a FHWA, ultrapassaria a 800 mil até na final da década. A indústria cinematográfica, com um sistema de grandes estúdios que se espalhava pela cidade, gerava, juntamente com estúdios localizados em outras partes do país,
80% da produção cinematográfica mundial teria seu epicentro em Hollywood. Quem quisesse fugir de tudo isso encontraria um oásis em Hollywoodland. Esse foi o eixo de estratégia para promover a urbanização, e o letreiro luminoso no topo do Canyon Beechwood foi a última das suas peças, disse o professor Brandon da BBC Mundo, serviço espanhol da BBC, com um trator e mulas. O desenho original foi obra do jovem publicitário John D. Roche, ou surgiu antes de uma interpretação errada de um esboço seu incluído num dos primeiros folhetos promocionais. Foi o que ele próprio, no seu 80º aniversário, 54 anos depois, e o obituário que do New York Times lhe dedicou em 22 de novembro de 1978, descreveu como o criador do monumento, embora haja quem duvidasse dessa versão. Seja como for, optou-se por modernizá-lo com uma tipografia sem serifa, muito distante das formas sinuosas do estilo arte nouveau. E, embora não haja notícias na imprensa que contém aquelas 13 letras medindo 15 metros de altura por 99 metros de largura, foram colocadas na lateral do Beechwood Canyon. Pelas fotos, você pode imaginar que foi uma façanha e tanto. Primeiro, tiveram que tirar a vegetação e abrir um caminho de terra por onde um trator pudesse transportar o material. Inclusive, os postes de 18 metros que serviriam de apoio. Olha o tamanho que é o letreiro. Não é brincadeira. Só os postes. Olha, como o último trecho de cerca de 70 metros era muito íngreme, o transporte teve que ser feito com animais de carga. Abre aspas. Trabalhadores mexicanos fixavam cada letra em postes telefônicos levados ao local por mulas, completando em 60 dias tarefas que custaram $21 mil, o equivalente a $250 mil hoje, ou 1,2 milhão de reais, escreve Brown, professor da Universidade do Sul da Califórnia, em seu livro. Embora tenha sido inaugurado e iluminado em dezembro, o letreiro contemplava a cidade de cima a meses, e talvez, em parte, graças a isso, até setembro já havia sido vendido casas em Hollywoodland por um valor total de $1,5 milhão, o equivalente a 16 milhões de reais hoje, ou 70 milhões de reais hoje. Olha como foi bem! As vendas continuaram a aumentar. Propaganda emblema. Embora o letreiro de Hollywood inicialmente não passasse de uma enorme propaganda, ao longo do começou a permear o imaginário popular. Episódios trágicos ajudaram nisso, como o suicídio em 1932 da jovem Peggy Whistlet, que a mídia anunciou como uma das atrizes atormentada por sua carreira. Ele tirou a vida pulando do H. Tinha apenas 24 anos. Não importa quais foram as motivações, ela pôde ter sido a primeira a compreender o letreiro como um símbolo e a torná-lo uma parte drasticamente explícita da sua biografia, diz Brandon ao seu trabalho. Olha o tamanho. O que mais contribuiu para tornar o letreiro um emblema foi uma aparição em filmes como Terremoto, 1974, O Dia dos Gafanhotos, 1975, ou Superman, o filme, 1978. E não podemos esquecer como a pop art ajudou a refrescar a imagem. Em particular, Ed Ruscha, que desde 1967 incluiu o letreiro em suas pinturas, desenhos e gravura. Embora a realidade do letreiro fosse que, depois de anos e pouco quase nenhuma manutenção, ele estava desmoronando. Declínio e ressurgimento. Na década de 1940, a placa passou para as mãos da prefeitura, que se encarregou de consertar o maltratado H e retirar as últimas partes das letras Land. Mas quando o Conselho do Patrimônio Cultural de Los Angeles declarou o monumento oficial número 111 em 1973, a letra O tinha rolado colina abaixo, faltava apenas o D, e alguém ateou fogo na base do L. No final daquela década, a Câmara de Comércio de Hollywood entendeu que a placa exigia uma reconstrução completa, estimada em $250 milhão. Alguns dos maiores nomes da cidade ajudaram. Em 1978, Hugh Hefner, fundador da revista Playboy, ajudou uma festa de gala em sua mansão para beneficiar o letreiro de Hollywood. Foi um sucesso retumbante. Ele mesmo pagou o Y, entre outros custos, e o músico de rock Alice Cooper contribuiu com $27.777 para o O.
Todas as cartas encontraram patrocinador e foram substituídas por outras feitas de vigas de aço e chapas de ferro enrugado, esmaltando o branco e foram fixadas no solo com cimento armado. Agora nunca mais cai. A obra foi concluída em menos de 3 meses e custou cerca de 250 mil dólares, o atual 1,2 bilhão de dólares. Mas a placa também sofreu outros tipos de alterações ao longo de sua história, tipo do yourself, faça você mesmo. Por exemplo, quando em janeiro de 1976 acordou transformado em Hollywood num jogo de palavras para celebrar a descriminalização da maconha. Weed em inglês significa erva. Ou quando alguém cobriu o segundo L transformando-o temporariamente em Hollywood por ocasião da visita do Papa João Paulo II, em que Holy em inglês significa sagrado. Para evitar esses e outros tipos de alterações, o letreiro hoje está cercado por arame farpado, câmeras de vigilância e sensores de movimento. Tudo isso confirma seu status de ícone. Provável. Diferente de outros ícones americanos, o letreiro de Hollywood concentra-se nos nossos sonhos na nossa vida anterior. E enquanto os outros monumentos estão ancorados numa época específica e nos eventos nacionais que celebram, este cartaz flutua acima do seu ambiente das circunstâncias, aberto à interpretação individual, afirma o professor Brandt. Nesse sentido, ele gosta de compará-lo à Torre Eiffel, não também considerada efêmera, mas que se tornou monumento mais icônico de Paris. Abre aspas, gente. De qualquer forma, o letreiro é um ícone estranho por qualquer definição. Continua Brandt. Não é uma imagem que lembra ou remete a algo chamado Hollywood, mas é o próprio nome. E, no entanto, as pessoas que em todo o mundo reconhecem-no como o símbolo de que quer Hollywood signifique. Toda ambiguidade que significa. Olha, eu achei magnífico a história do símbolo do letreiro, o famoso letreiro de Hollywood.